Olá, queridos alunos do segundo colegial dos Supérios, espero que estejam bem. E esse vídeo é para ajudá-los no estudo do módulo 6 aí da apostila, do primeiro bimestre. Ainda presencialmente nós estudamos o conteúdo do capítulo 5, que fala de conflitos geopolíticos, e esse módulo 6 ele avança um pouco mais, nesse assunto aí de guerras e conflitos. E o que ele mais destaca, o que há de mais importante nesse capítulo 6 é o estudo do fenômeno do terrorismo. O que é terrorismo? É um conjunto bastante variado de ações violentas praticadas por um determinado grupo ou país, que tem como objetivo causar, impor o medo, o terror diante de um determinado grupo, inimigo ou rival. As ações terroristas ocorrem há muito tempo na história da humanidade, então tem estudos que apontam desde a antiguidade ações terroristas, mas nos últimos tempos tem ganhado uma dimensão maior, muitos grupos terroristas praticando vários atentados terroristas em vários lugares do mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que há de mais importante no terrorismo recente tem relação direta com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos foram alvo de um grande atentado, que ficou conhecido, que entrou para a história como os atentados de 11 de setembro de 2001. Nesse dia 11 de setembro de 2001, diversos aviões foram sequestrados em várias cidades dos Estados Unidos e jogados, direcionados contra alvos bastante simbólicos, como as Torres Gêmeas de Nova York e o próprio Pentágono, que é a sede do poder militar dos Estados Unidos, lá em Washington, a capital do país. Na época, o presidente dos Estados Unidos era um cara chamado George W. Bush, e ele, então, promoveu uma série de ações como resposta a esses atentados praticados por um grupo chamado Al-Qaeda. Então, essas ações promovidas pelo governo dos Estados Unidos logo após esses atentados ficaram conhecidas como Doutrina Bush. Doutrina Bush são as estratégias de resposta dadas pelo presidente, pelo então, hoje ex-presidente Bush, depois dos atentados terroristas de 11 de setembro. Entre essas ações destacam-se a invasão militar por parte dos Estados Unidos lá no Afeganistão e depois no Iraque. Dois países do Oriente Médio que, segundo o governo dos Estados Unidos, estariam abrigando alguns dos responsáveis por esses ataques ou facilitando o esconderijo desses terroristas. Então, o exército dos Estados Unidos, com alguns apoios, invade o Afeganistão ainda em 2001 e 2 anos depois, em 2003, invadem o Iraque. O fato é que essas invasões causaram um número enorme de mortes. Então, muitas pessoas no Afeganistão e no Iraque, também muitos soldados estadunidenses, morreram nessas guerras que se iniciaram após os atentados. E o mais curioso é que, do ponto de vista militar, essas invasões, essas ações foram um fracasso total, porque o exército dos Estados Unidos matou muita gente lá, não prendeu a maioria dos terroristas que acabaram se dispersando, escapando para outros países, criando novas células terroristas, dando origem a grupos, por exemplo, como o Estado Islâmico, que nos últimos tempos aí promoveu também muitos ataques. Então, do ponto de vista militar, foi um grande fracasso, porque não teve o seu objetivo alcançado, que era o de capturar, prender e eliminar esses terroristas, e, pelo contrário, ocorreu ainda uma multiplicação do número de grupos terroristas que se espalharam pelo Oriente Médio, pela África, praticando atentados inclusive na Europa, na França em especial, e ficou muito claro que foi uma ação bastante equivocada por parte dos Estados Unidos. A maneira como eles reagiram foi equivocada. Muitos críticos analisam o interesse
do próprio presidente e de alguns personagens próximos a ele no petróleo do Iraque, muito mais do que na captura dos terroristas, né? Então esse evento, né, das invasões aí promovidas pelos Estados Unidos como uma tentativa de resposta aos atentados acabou se tornando um mal ainda maior, né? Muito mais gente morreu nessas guerras depois do 11 de setembro do que no próprio 11 de setembro. E como complemento aí fundamental para entender um pouco melhor esse assunto, eu vou reforçar que vocês assistam o documentário que é indicado aí na apostila de vocês, na página 288, abra sua apostila, tente fazer os exercícios, né, que aparecem nessas páginas desse capítulo 6, tá? E especialmente assistam, assim que possível, né, agora vocês têm um pouco mais de tempo, assistam o documentário, tem no YouTube, na íntegra, Fahrenheit 11 de setembro. Procura lá Fahrenheit 11 de setembro, não vai confundir com Fahrenheit 451, que é um outro filme, tá? Digita lá Fahrenheit 11 de setembro, tem aí a sugestão na sua apostila escrito certinho. É um documentário muito interessante, muito premiado, que analisa um pouco esse contexto do 11 de setembro e das respostas dadas pelo governo dos Estados Unidos após esses ataques. Beleza, queridos? Em breve nos vemos novamente. Tudo de bom, bons estudos.